Ora, bom dia a todos. Portanto, terminámos ontem o nosso seminário e hoje vamos iniciar um workshop sobre um tema da maior atualidade que, que se designa por democracia, imprensa profissional e redes sociais. O orador principal da primeira parte da sessão da manhã, que, portanto, é um pesquisador da Universidade de Stanford, muito conhecido, que é Evgeny Morozov, não pôde vir porque a mãe sofreu um acidente e ele teve que viajar para a Bielorrússia e hoje, precisamente neste momento de manhã, esse familiar está a ser operado. Ele, contudo, mandou-nos um vídeo, que nós vamos, ainda é um vídeo de 40 minutos, em inglês, que vamos exibir. E então, só depois da exibição do vídeo, nós formaremos um painel de apreciação e discussão. E, portanto, talvez para não demorar mais a sessão, eu pediria para que o vídeo fosse exibido e só depois faremos a constituição da mesa. For our foreign guests, welcome to Lisbon. We will begin to show the video of Evgeny Morozov about social networks, democracy, and the press, and the professional press. Thank you very much. Good evening. I'm first of all very sorry that I could not be with you in person in Lisbon. Unfortunately, because of some personal circumstances, I had to stay with my family actually in Belarus this week. So again, my apologies for not making it in person, but I hope that this video would at least provide some food for thought and discussion at the event. I don't know yet if I'll be able to join the discussion after the video, but if I can, then maybe I can answer also some of the questions that this video would trigger. Good. So I suppose the theme for discussion this week and today is the impact of digital media and platforms and social networks and what is increasingly called the big tech on media, on journalism, on various information and communication functions of democratic societies. And I would argue, of course, that such a discussion about the impact of big tech and the structural effects and influence of firms like Google and Amazon and Facebook, but also their Chinese counterparts on other domains of society is happening pretty much across the board, right? So it's not just journalism and it's not just media that are in some way struggling with figuring out what the right relationship should be. So what I would like to do today is to maybe give a very broad overview at the beginning of how I see this structural change happening in society, because I would argue that Google and Facebook and Amazon and all these firms, they are not just a one-off blip which will be tamed industry by industry and somehow we will settle on a new equilibrium of power. I don't think that that's going to happen, and that they represent a much bigger challenge to how not just various industries but also various parts of society need to have organized themselves and need to reorganize themselves in the future. And it's only by approaching this issue holistically
by understanding this structural change that they trigger, that we would be able to arrive at effective solutions in dealing with them. And I think this aspect, I will try to make it clear as I move through my talk, but I think it's very important to understand that without having this more holistic structural aspect, the temptation is to go for relatively narrow piecemeal solutions industry by industry. So in media we will do this, we will give greater responsibility to the firms, we will go for some kind of greater intermediary liability solutions. In cybersecurity we will go for a similar solution. In transportation, where Uber is very actively disrupting the existing public transportation system, we'll go for yet another solution. And I think that it might make sense when you look at this set of issues from a narrow perspective to think that way, but I think that ultimately the power and the resources and the revolutionary nature of these firms and their business models is such that it will be very hard for the rest of society to win through such a piecemeal logic. So let me as I promised, let me maybe give some perspective on how I see the structural change happening. And we will then slowly move back to the sphere of media and journalism, but I think it's very important to understand, as I've said, that the problems that affect media and journalism are not unique to this sector, even though it might seem that way. And one last word of disclosure is that I'm not by any means an insider in the media sphere, other than having a column in a couple of newspapers and regularly dealing with media as a journalist. So I do not pretend to have some inside knowledge about how the media industry works and what drives it. I've observed it for a while, and I think that its problems are common to problems of other sectors that are currently being reshaped by digital technology. So having said all of that, let me move into the specifics. So I would argue that there are three big factors, three big developments, so to say, three big you can argue activities that these big tech firms have been pursuing over the last 10-15 years. And it's those three activities which have, in one way or another, created the mass that we would now call fake news, or we would call them, precarious labor conditions of Uber drivers, or we would call them, as I have called them in my book, solutionism. So let me walk you through those three trends. So trend number one, or if you want to put it that way, strategy number one of the big tech industry is what I would call data extractivism. And it's very important to understand that ultimately much of what Facebook and Google and Amazon have been doing in the last 10 to 15 years has been trying to find a way to extract as much data from the users as possible, and then to find ways to monetize that data better. So in some sense, they were almost like a throwback to some kind of merchant capitalism, where before the industrialization, merchants were traveling the world and getting things cheap and selling them dear. So in this case, data to some extent became one such commodity where technology firms that were better positioned to exploit it found a way to monetize it better than other companies or other users. Right? And of course, the conventional, traditional story that we have heard in that respect was about advertising. Right? It traditionally insisted that the technology firms essentially extract data because it allows them to sell cheaper or more efficient, more effective personalized advertising. So the models of Google and Facebook are all based on that principle, right? That you can offer services to users who are mostly consumers and not firms and not necessarily governments,
and those users would be using your search engine or your email or your social network, generate some data, and then that data will be monetized by packaging it in advertising products that will then be resold to the actual clients of these firms, which would be companies, governments, small businesses, and so forth. As you can clearly see, there are several problematic areas related to this dynamic of data extractivism. Problem number one is that essentially it creates rather perverse incentives for these tech companies to go on extracting the data. So the tech companies essentially, since they know that we, the users, have the data that they need, they deploy all sorts of tricks at the level of design of their platforms and the features, and all sorts of psychological tricks by hiring anthropologists and psychologists and designers to basically make sure that we surrender as much data as possible to them. Right? And then it creates all sorts of problems with regards to internet addiction, to the fact that we are constantly incentivized to check for updates, to see if something new has been, some new interaction has happened on the platform, somebody has liked our post, and so forth. Right? So a lot of it is driven by a very banal rationale, which is to extract the data. And this once merged, was inserted into other dynamics related to the circulation of content, creates once again rather perverse dynamics. So much in this problem that we have misdiagnosed, in my opinion, as fake news has to do with the fact that the firms that operate the services essentially gain extra revenue and gain extra data the more their users engage with content, right? And so they have absolutely no incentives, and rather they have actually perverse counter incentives to make sure that the information that's being exchanged is as provocative and as juicy as possible. So in a business environment like that, it's not at all surprising that false information predominates and gets exchanged. Right? So that was problem number one related to data extractivism. There are many others, but there is a second problem which I think is also very important to understand, which has to do with the fact that after the first 5 or 10 years of experimentation, these big technology firms, they have also understood that there are other potential uses to this data. And that is not just advertising that can be vastly improved with it. And one of the domains and industries which they improved with it is, of course, artificial intelligence, which is not at all a problem per se, but it just shows us how the early mover advantage in this relatively trivial advertising business, which nobody would ever consider important, has created dynamics such that essentially now these firms are emerging as key leaders in many other areas which we would consider much more strategic, simply because they got the data which allowed them to develop artificial intelligence. So all of a sudden, Google and Amazon and Microsoft are emerging as champions of more efficient healthcare solutions, education solutions, public transportation solutions, and so forth. All of that solely because they have the right data and they have the right artificial intelligence to pull it off. Right? And then, of course, there are many concerns and worries about the political economy, let's put it that way, of leaving so much data and so much AI in the hands of just a couple of firms. And then there are, of course, a geopolitical level related to the fact that it's a competition between American and Chinese players, by and large. But one aspect that I think is of interest to us here in the context of information and journalism and media and fake news is that increasingly these very tools of artificial intelligence are being packaged as fact-checking and as some kind of online automated verification as a service mechanism, which other newspapers and journalists and media organizations
can essentially purchase from Google and Amazon and perhaps Facebook at some future point at a price. So essentially, truth becomes codified in data sets of some kind. And then, since those companies are the ones who have those data sets, they're the ones who are then also offering us at a fee to see whether some piece of content matches the truth or not. And increasingly, I mean, that's the leads us to the second problem, or the second dynamic rather than the problem that I wanted to talk about of the three. So the first one was data extractivism. The second one is this increased commodification of solutions to social problems, which are increasingly to be sought and to be found in the offerings of the big tech industry. So, you know, if you think about how it is that we will be tackling problems like the energy crisis, how we'll be tackling problems like cybersecurity, how we'll be tackling problems related to fake news. I mean, the solution is one. You turn to Google or Facebook or Amazon or Alibaba or, you know, Baidu, and these firms will offer you a very nice and clean technological solution of some kind, and they will offer it to you at a small fee of some kind as well. Which, you know, in the context of cybersecurity means that basically, you know, you will pay a fee a month or a year in order for these firms to tap into the artificial intelligence to protect you. In the case of journalism, you'll pay them a fee of some kind in order for them to tap into artificial intelligence and use their databases of truth to essentially verify whether a piece of data is correct or not. In the case of energy, it will be the same. So Google, a couple of years ago, published a report that they've managed to cut energy-related costs in their server farms by 40% by tapping into artificial intelligence, and now they're offering it as a service to others. Right? So this, what I used to call solutionism in my previous book, I think has also a very bizarre political economy, which has very unpredictable and very often unpleasant political effects, because it shrinks the political space to this very banal choice. And you know, that choice is actually just between whether you're going to delegate your problem solving at the kind of political and social level to big tech firms that will deploy AI to do it. And I think if that's what we have left on our plate when it comes to political life, it's a pretty sad state of affairs, which will probably generate some disenchantment among citizens. This does not necessarily have anything to do with fake news or journalism or media as such. But I think it's very important to keep in mind that this way of solving our problems very often deflects attention from the actual contribution of this very industry to the problems that we are trying to solve. So, you know, in the case of cloud computing and AI, they emit a huge amount of energy, which contributes actually quite a lot to the ongoing climate crisis. In the case of fake news, it's good that they have these AI solutions, but to some extent you can argue that the problem exists because their very advertising-based business models are just highly attractive and highly stimulating to the generation of fake news. And it's the same with cybersecurity. I mean, it's all well and good for Microsoft to be offering some kind of cybersecurity solutions, which you can buy from them at a fee. But the reason why our computers are so vulnerable also partly has to do with the fact that Microsoft software is not always up to date, and Microsoft's motivation is not often aligned with the interests of security professionals who actually prefer to work with code that they can examine and verify, and that's why they go often for free software solutions. So this is just to highlight this disjuncture between more ambitious ways
of tackling this information crisis facing democracy on the one hand, and what these companies present to us as the right solution, the cleanest and the most efficient one. And very often it's not the case at all. And the third dynamic, in addition to this kind of rise of data extractivism and rise of solutionism, I would argue is the way in which these firms increasingly seek and achieve profitability by externalizing the cost of their operation on society. So essentially what you get is a very predictable situation, which you all know from just reading the news, right? So in many parts of this industry, this is a much easier problem to spot. So in the case of Uber, we all know that Uber owns no cars. It does not technically employ any drivers, so all those costs are offloaded on somebody else. Very often they are offloaded on drivers who perform a service of some kind to Uber, even though Uber claims to be just a platform, and often it's offloaded on not so much on consumers yet, because in the case of Uber it's offloaded on its funders, venture capital funds and sovereign wealth funds, who are essentially subsidizing the rides of many of us. So we do not really understand the true costs of its operations. But Uber, I think, is kind of one of the easiest examples. It's much harder to understand what those hidden and externalized costs are when it comes to Facebook, when it comes to Google, when it comes to Twitter, when it comes to firms that have a much more convoluted and opaque business model. And you do not, because most users who go to Twitter and who go to Google, if you go to Google, you probably don't know how Google's desire to ensure that you're not a robot, and so that they would ask you to check some photos of a street with green lights and not with bicycles. You've all done those anti-spam picture selection exercises, but you wouldn't know how that activity in itself relates to the fact that Google might be selling or considered selling software based on automated object recognition to military, right? Meaning that your training of Google systems to recognize objects, which is what you do when you fill in the anti-spam exercise, contributes to the development of a platform which is then being sold and monetized by striking contracts with Pentagon and so forth, right? So most people have zero understanding of how those business models work, because Google does its best to essentially hide them, right? So there are a few questions asked about them. So in the case of media and journalism and fake news, I think here we have a couple of important aspects related to this hidden externalization of costs. First of all, it's that the costs of falsehood and the costs of false information, Google and Facebook and Twitter, they don't really much care what those costs are, right? And there is nothing in their model that would automatically force them to eliminate false information as long as false information is profitable, right? So basically, up until society started paying more attention to their business models in the wake of the election of Donald Trump, the standard response of these firms was, we are going to essentially let everybody publish whatever they want. We are not going to take down information that's false unless something really bad happens and you inform us, so we do not take any proactive responsibility towards cleaning up our own platforms, right? So essentially there, it was quite obvious that the model was, you publish something and then society suffers the costs of that falsehood, and if society then mobilizes enough resources and pushes the company to remove that content, that will be done. But if there is not enough of an active effort to push this company, Facebook or Google or Twitter, to remove something, the information will stay there forever. So essentially here you can see how the costs of falsehood were in fact offloaded to society, and it's out of such costs that some of these populist movements
have emerged, right? So ultimately, if you create a new generation of firms which have become some of the most dominant firms of the society and of the economy as a whole, and if you then essentially tell those firms to self-regulate, but those firms also do their best to monetize falsehoods, then you do end up in a society where people who make all sorts of untrue demagogic claims end up abusing or profiting from that system. I wouldn't even call it abuse, because technically these populist movements have been using this system exactly how it is meant to be used. They've been aiming to generate traffic, and how do you generate traffic? You do it by saying things that are outrageous, that are wrong, that are basically inaccurate, but that drive engagement. Right? And this engagement part, it's very important to understand that it's been at the heart of business models of these companies. So what do they want to do? They want engagement. So if you look at why something like Cambridge Analytica happened, it happened for a very simple reason. Facebook needed to grow really fast. Right? So I told you that what drives these firms was data extractivism, right? But of course, data extractivism is just a natural consequence of capitalist competition, and capitalist competition requires firms to either grow or die, right? So you either grow and expand and become big, or you get eaten by others who do all of that but faster than you. So in the case of technology companies, what has happened is that they sought ways in which they could grow faster than others, and Facebook's decision was to essentially open up their data and their social networks. Here I'm talking about actual social networks within me and my friends rather than digital ones, to open up all those social graphs and data associated with them to third-party developers. Because at some point in 2012, 2014, 2015, roughly in that period, Facebook thought it was a good idea to grow by sharing our data, using it strategically, inviting other developers to build applications on top of that data, so that we would not need to develop any of new features in-house and spend tons of money on it. So for Facebook, it was a very good deal. You invite somebody like Cambridge Analytica, they build these ridiculous psychometric tests, which users can fill in. It drives engagement on Facebook, so it was kind of a win-win. The people behind Cambridge Analytica got the data that they needed. Facebook got some more engagement from the users, and essentially users paid for the expansion of Facebook with the data that they surrendered, and eventually possibly with this ability and this option, if you will, to have their mind and to have their political ideological beliefs to be manipulated by an entity like Cambridge Analytica. I mean, that story is too complex to give you the entire background, but I think I've said enough for you to grasp that ultimately Facebook's users found themselves to be prisoners or hostages in this immense growth at all costs operation. And it's by far not the only company that dabbled in such dark magic, if you want to call it that way. So they really, it's a classical business school kind of expansion strategy. You want to grow, and you want to grow as cheap as possible and as fast as possible. And if you have something that would help to offload those costs on others, in this case on third-party developers, you do that. Now, so with these three kind of dynamics, data extractivism, solutionism, and this externalization of costs, I think we can kind of grasp how industry by industry, this new set of players have managed to essentially redefine the terms of engagement between themselves and other players. So it would be between them and media in the case of journalism, but also between them and democratic institutions. And of course, after the battlefield and the landscape has been redefined, and has been redefined quite dramatically, so that it became possible to insert falsehoods and have those falsehoods circulate in a way that would be profitable to the business models of these firms. There have been all sorts of external actors, from publicity agencies, PR firms, lobbyists, foreign governments, hostile governments,
I don't know, ISIS, I mean, you name it. Virtually anybody with any agenda has realized that this space is there for the grabbing, and you can essentially manipulate it and twist it very well at a very small budget. But again, that was not some kind of deviation from the model. This is how this advertising-driven digital economy is supposed to work, right? So since I don't have that much time, let me quickly talk about the solutions. So, one solution, as I said, will be to go industry by industry and assume that the dynamics and the problems faced by transportation industry are different from the media industry, and media industry is different from energy industry, and energy industry is different from, music industry, that, Silicon Valley disrupts, or digital capitalism, if you will, disrupts every industry differently. So we then go, and I'm not a lawyer, so I have no stake, in this fight, but I can imagine that there will be quite a few specialized legal professionals who would say, fine, in this industry we do this, in that industry we do that, and here we do this. I just think that this targeted approach, it's not going to be very efficient without a more structural, more holistic intervention into the digital economy. So, I don't really have time to go into the shortcomings of current European approaches with regards to antitrust and with regards to GDPR, but those are kind of the two solutions that come closest to some kind of structural intervention that I'm looking for, but they don't go far enough, and I just don't have time to delve into my critique of them. I've written extensively about it in my columns. Let me just say what kind of solution I have in mind. So my solution to the problem of the circulation of erroneous information online and to the dissemination of fake news would not be to deputize these firms to deploy even more artificial intelligence to identify suspicious people and to remove them. Right, because Facebook already is experimenting with some kind of a social scoring system where they would like to assign every user a score, and then based on who your friends are, you will receive some rating, and then you might as well become invisible on the site, right? If Facebook suspects that you have something dangerous to say. Again, I don't think that that's a kind of healthy level of power for these firms to have in a vibrant modern public sphere, right? I don't think that this degree of visibility should be decided by the quality of my social circle. I mean, we're already now seeing people who start having problems just because they have friends who have dissenting or dangerous opinions. I'm not overstating it. You don't want to find yourself in a situation where, simply because you went and visited, Julian Assange at the embassy in London once, then because you wanted to express solidarity, support, or just to interview him, then your Facebook or Twitter posts would then become less visible, right? To some extent, this is, you might argue, what the Chinese are trying to say now with the social credit system, right? To tie our real world activity to our online activity so that you will be rewarded or punished in both worlds, depending on your behavior. And, to some extent, we have something similar now emerging in the West, but with private companies like Facebook and Uber deciding upon how much visibility and how much rights and privileges to give us, which has prompted some people to start talking about the return to techno-feudalism, because ultimately so much power and private power completely outside of the jurisdiction of the state is concentrated in the hands of these firms. Leaving that broader discussion aside, what I wanted to say is as follows. For me, it's obvious that the best solution to fight the circulation of false information and fake news online is by reducing the speed and the velocity and the kind of force that such false, erroneous, demagogic information has. And you can only do it by decoupling that speed and that velocity and that intensity from the logic of advertising and from the business models based on advertising. So you basically need to make sure that the platforms which publish this information have no incentive whatsoever in and have no interest in whatsoever in boosting up the numbers of how many times a given post has been shared.
So you don't want to be in a situation where we are right now, where Facebook and Twitter directly benefit from the fact that certain posts, however erroneous they are, get shared 1 million times, and certain posts that are correct get shared just twice, right? That, to me, is not a healthy situation. What I would like to have is a platform that, if not focused on quality, it's a kind of a problematic thing to define what qualifies as quality, and we all know that, but at least that are neutral, that that have no kind of inherent built-in business interest in order to make stuff that is hot, that is trending, to become even hotter and more trending. And to me, it seems that's the only way to do that is to essentially start thinking about an alternative infrastructure which will do for digital media what public media has done for the normal media sphere. Meaning that, at some point, as we were building the welfare state, we understood that it's very important to have public media that is not driven by advertising, that is not responsible to the interest of its donors and its owners, but as is responsible to the state and that is responsible to the interest of the public. Right? And I find a lot of discussions that are now beginning to occur in Germany and in France about building a public service or public sector alternative to YouTube and similar platforms. I find it to be robust, and I find it to be quite healthy. We are probably 15 years late. Again, whoever is going to build it will need to pursue a very different strategy from the one pursued when BBC was set up, for example, or whatever its local alternative might be in Portugal or elsewhere, where, of course, from the very beginning there was a fair degree of centralization and elitism, and clearly it will be very hard to expect that the public sector right now, as shrunk and as affected by budget cuts it is, would be able to innovate at the same level as Google or Amazon or Microsoft or Facebook. But just to give you one piece of statistics, in 2018, these four firms, Microsoft, Amazon, Facebook, and Google, have had $75 billion in capital investment. Right? That year, it's 4 billion more than four largest oil companies. So clearly, the amount of money that flows into the development of data centers, AI, infrastructures, and so forth is immense. So you cannot expect, the public sector to match it at that level. But I think we can do still something, especially if you manage to create a level playing field for individual entrepreneurs, startups, NGOs, and others to be able to, so that they can plug into this process of innovation. So, we need a new kind of public media which would respect the ability of the public to contribute and would not just prophesize to the public from the pulpit as BBC used to do, right? So we need a robust, democratic, decentralized, algorithmic digital media of some kind, which would involve the public, including local small startups, and not just Uber, Google, and these firms that have billions at their disposal, into the innovation process. And I think that the precondition for that happening, and this is where we come back to the kind of broader structural transformative agenda I have tried to put on the table, is that you can only do that if the public sector itself first manages to reconquer the most important parts of digital infrastructure. And that, at this time, would be things like data and artificial intelligence. And again, how exactly it will be done and how to square it with GDPR. I mean, those are fantastic, immense, giant questions which you can organize, dozens of legal forums on and still probably not arrive at a solution. But I think this vision is very important to have in mind, because you can actually have some of that infrastructure under some kind of formal public control. So you would be able to decide who has access to it, meaning that you can say, if you are a local Portuguese startup and you would like to build an app that will recommend me clips based on clips I have watched in the past, which is what YouTube does, you can say, okay, we are going to give a price
to the best startup that does it. We are going to create a subsidy, and we are going to do our best to make sure that our local small startups can do that first before Google and Facebook and Uber and their funders like SoftBank come in and essentially swallow everything, right? Because what we want to do is also to have a robust civil society and kind of SME entrepreneur kind of activity, and not just a couple of American and Chinese firms dominating and swallowing the entire digital economy, right? So in order to do that, you need to have a robust set of mechanisms to basically say, fine, if you're Google and Facebook and if you want to do that, you'll have to pay a little bit more than if you are a local startup that would like to do it, and we'll give you a subsidy. Of course, that will go against virtually possibly every single trade rule that we have been celebrating for the last 25, 30, if not more years. And I understand the immense, bold nature of this agenda. And clearly, if you were to solve just the narrow problem of fake news and circulation of fake information, this is overkill, right? You don't really need to go all the way there in order to solve that problem. But this is why, from the very beginning, I tried to convince you that the problem is much broader in scope, and that unless we define the problem by looking at all the other industries and all the other domains where similar problems pop up, we'll end up with relatively tame and narrow solutions, out of which these firms would be able to buy their way out. I mean, you have to understand, these are probably one of the most profitable firms in history. They can afford to lose $1 million, $1 billion, $10 billion. It's a piece of cake for them, right? So, and again, I don't think I've called for anything overly radical in terms of breaking them up or nationalizing them. I didn't say anything of the kind, even though these ideas are floating in discussions about antitrust, for example, in the United States even. What I have proposed only was to think strategically for structural transformative solution at the infrastructure level, like data and AI, and then to go for interventions that will not go for that will not just try to somehow mitigate the effects of their business activity. So you allow them to go even deeper into the advertising business models, and then you put some AI to catch the bad apples. No, that's not what I want. What I would like to do is to basically find a way how we can uncouple a lot of the activities we currently have in the digital economy from the logic of advertising. Not because I hate advertising, but because I think in this particular context and the level of granular access to our households, families, cars, cities, personalities, wallets, and so forth, these companies have an enormous power to shape our behavior to serve their own business interests. And it's not healthy in a democracy, and we don't have the mechanisms to resolve it. So I've been speaking for 40 minutes. I think here we'll wrap up. I'm already probably 5-10 minutes overdue. I hope you'll have a productive discussion. I hope I have stimulated it somewhat. Again, I'm neither a journalist nor a lawyer nor a media professional, so I hope it's somewhat relevant. If it's not, at least you could always stop the video and do something else. Okay, so thank you very much, and once again, sorry that I couldn't join you in person. Dando sequência a esse painel, eu convido o professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para presidir esse ato. Convido a senhora Luísa Meirelles, diretora da agência Alusa, para se integrar à mesa. Convido o senhor Ricardo Costa, diretor-geral de informação. Convido, na sequência, a senhora Sofia Ranchordas, doutora em Direito pela Universidade
Trevor e pela Universidade de Antupéia e professor da Universidade de Groningen. Convido o professor Dr. Francisco Balaguer Calejon, doutor em Direito e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Granada. Muito bem, vamos começar então o nosso painel. Enfim, eu acho que não se percebeu inteiramente tudo aquilo que disse o professor Morozov, porque, enfim, a acústica não era a melhor do lado de lá, enfim. E, de qualquer forma, vou dar início às intervenções, pedindo, em primeiro lugar, à doutora Luísa Meireles para iniciar esta discussão. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Eu penso que vocês estão já familiarizados, ou talvez não sei, com as ideias de Evgeny Morozov sobre as suas ideias sobre as grandes as Big Tech, mas eu, como jornalista, gostaria de falar de outro ponto e, portanto, também, se me permitem, enfim, gostaria de falar como jornalista que sou e que fui toda a vida, apesar de ter sido advogada, não é? Sou licenciada por esta casa e fui advogada durante alguns anos. Por isso, bom dia a todos. Eu queria agradecer aos ilustres organizadores deste fórum o facto de me terem convidado e tenho sido ao longo destes últimos anos assídua espectadora das vossas sessões e até moderadora. Desta vez sou palestrante. Como diretora da informação da Lusa, da agência Lusa, que, como diz o nosso presidente, é a maior multinacional de informação em língua portuguesa, na medida em que não só cobre toda, é a única que existe em Portugal, cobre não só todo o território português, como tem uma grande divulgação e nos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente nos africanos e em Timor. Por tudo isto, é uma honra para mim estar aqui e poder falar-vos ou dizer alguma coisa que valha a pena sobre este tema de a democracia, a imprensa profissional e as redes sociais. Todos nós sabemos o quanto é importante a estreita relação entre a democracia e a imprensa, ou a comunicação social no seu sentido mais global, os mídia, e efetivamente só uma comunicação social forte e vibrante é capaz de sustentar uma democracia sólida. Quando a capacidade de crítica, da acutilância e de vigilância dos mídias sobre os poderes públicos falham, a democracia acaba por falhar também. Esta é uma lição que nós aprendemos com a evolução da civilização e da consolidação da liberdade de expressão. As democracias precisam de intermediação entre poderes políticos, públicos e o povo e eleitores. Quem a faz são os mídia. Não tenhamos dúvidas disso. E, sob pena de cairmos no reino da demagogia e do populismo, com apelos insanos às emoções, cuja manipulação, também o sabemos, já nos levou a episódios dramáticos da história das nossas vidas coletivas. Costumamos dizer que vivemos tempos complexos. Tudo bem, pode ser, acredito que gerações sucessivas o disseram também, mas no que diz respeito aos mídia, os chamados mídias tradicionais já não têm o exclusivo da informação e a cada dia que passa, a verdade é que perdem terreno face aos novos meios, onde as pessoas colhem informações e se informam, nomeadamente as redes sociais. No Brasil, ao que li, 7 em cada 10 informam-se pelas redes sociais, por esta via. Contudo, apesar de toda esta informação, o acesso à informação, a verdade é que nós, cidadãos comuns, digamos, estamos cada vez menos bem informados ou mal informados
submergidos por uma torrente de notícias 24 horas sobre 24 horas, 7 dias por semana, que por vezes desinformam mais do que informam e frequentemente intoxicam. Eu acho que hoje saber das coisas, saber dos acontecimentos, não quer dizer compreender ou entendê-los. Com a crise dos mídias tradicionais e o desenvolvimento das redes sociais, propiciado pelas novas tecnologias, a disseminação das chamadas notícias falsas, falseadas, as fake news, fez surgir uma nova realidade, com uma repercussão inusitada em todos os setores e áreas. As sociedades mudaram e a falência das escolas e até das famílias, com mecanismos de socialização, por exemplo, também propiciaram o boom das tecnologias. Mas as fake news, ou a desinformação, como nós dizemos em bom português, não é ou não são apenas um resultado das tecnologias, das novas tecnologias. Sempre houve e haverá mentiras. A desinformação é o elemento da política desde que há sociedades humanas, e a propaganda usada por governos e até agências de intelligence para influenciar o panorama político dentro e fora dos respectivos países são um aspecto conhecido há muito. A difusão de rumores ou de falsas informações são fenómenos ancestrais que se foram acentuando à medida que surgiram novos instrumentos, não só os mídias, mas o cinema, a rádio ou a televisão. Não precisamos de recuar muito longe para perceber que todos os poderes, e nem sempre autoritários ou ditatoriais, utilizaram e continuam a utilizar métodos de intoxicação mediática em defesa dos seus interesses. Lembremos-nos das recentes guerras do Afeganistão, do Iraque, do Iémen ou da Síria. Mas as fake news de que vos falo hoje são outra coisa, são uma realidade mais complexa do que isto. São um negócio para uns e um desafio para outros, para os mídias, para a democracia e para a cidadania em geral. São intencionalmente feitas para enganar os leitores e têm como objetivo, não tenho dúvidas, baralhar, desinformar e levar a decisões incorretas, em períodos eleitorais e não só. O facto de elas terem tornado um negócio que rende e vale milhões à medida dos cliques deve alertar-nos para que nem tudo vale tudo. Conteúdos falsos, modificados, descontextualizados, servem muitas vezes de engodo de muitos para conforto de alguns, situados algures e muitas vezes indetectáveis. Na política causam particular influência, na medida em que os novos meios permitem atingir mais pessoas e potenciais eleitores. A sua disseminação não é, por si só, responsável pelos resultados eleitorais, mas contribui para o enviesamento das convicções dos cidadãos, sendo determinante para a sua escolha. Eleições e referendos recentes comprovam. Segundo um estudo do Massachusetts Institute of Technology, as notícias falsas de natureza política propagam-se mais profunda e largamente, tocando mais gente e sendo mais virais que outras categorias de fake news. A sua propagação ocorre 3 vezes mais rapidamente que as outras. Os algoritmos ajudam. Na Europa, a democracia e a liberdade estão sob pressão e já ninguém ousa dizer o contrário face à situação vivida em países como a Hungria ou a Polónia, para citar apenas 2 membros da União Europeia. As sociedades fragmentam-se, polarizam-se, e à medida que os partidos tradicionais perdem força em prol dos populistas. O desaparecimento dos mídias locais, devido aos novos meios online e outros, em várias localidades dos Estados Unidos, já levou, por exemplo, a fenómenos tais como a polarização de candidatos aos municípios e, numa segunda fase, à sua ausência de todo. A democracia dita analógica, aquela que vivemos até agora, assente no voto em papel, no jornalismo profissional, na lealdade e fidelidade partidária, na convergência no centro, nas maiorias parlamentares, nas maiorias claras nos parlamentos, na confiança e na representação democrática, está a ceder lugar à chamada democracia digital.
com o seu voto eletrónico, as notícias falsas, a democratização das narrativas, a volatilidade dos votos, os parlamentos fragmentados, o desencanto e a desconfiança nas instituições. As opiniões superam os factos. A Dark Web, onde vagueiam fantasmas desconhecidos, é responsável por um mundo paralelo onde, segundo dados recentes, bastam 2.400 euros para criar uma celebridade, 50.000 para desacreditar um jornalista, 180.000 para instigar uma manifestação de rua e 360.000 para manipular uma eleição. De acordo com as contas que pude fazer, isto significa 1 milhão e quase 600 mil reais. 360.000 euros na Europa não é caro, é mesmo muito barato. É caso para perguntar se a democracia não se está a tornar ingovernável. Tudo isto, a uma escala planetária de interdependências, altera o sentido da democracia em que queremos viver. É mais do que a sua qualidade que está em causa. Não sei o que é pior, se um mundo em que as pessoas acreditam em mentiras ou um mundo em que se recusam a acreditar na verdade, por impossível de descortiná-la por descrença ou desconfiança. Perante isto, que fazer? Eu reconheço que nem sempre o jornalismo esteve ou está isento de culpas. Nós, no jornalismo, aprendemos que uma boa matéria é uma má matéria, no sentido que temos que escrever sob o ângulo do conflito, do drama, porque isso é o que atrai audiências. Um jornalista de quem gosto muito, Mark Rice Oxley, do Guardian, escrevia que o novo jornalismo tornou-se na arte de encontrar nuvens num céu azul. Estamos resingões, que nem o anão zangado da Branca de Neve. Mas reflitamos, a preferência pelo que é negativo não nos ajudou a criar alguns monstros verdadeiros. É por isso cada vez mais necessário um jornalismo rigoroso e baseado em valores democráticos. Os mídia, além da sua função tradicional de informar e dar notícias, têm agora que fazer frente e a necessidade de desmascarar as falsas notícias. Independentemente dos instrumentos que existem para as detectar, não conheço como jornalista outro meio mais eficaz de as combater do que regressar ao básico e aplicar as velhas regras do jornalismo. Verificar, verificar, verificar sempre, fazer o contraditório, ser implacável na procura dos vários quês que norteiam a minha profissão. Quem, o quê, como, quando, onde e porquê. Já agora. É nisso que confio. Acreditem, nós não podemos prescindir dos jornalistas. Eles são um garante da democracia. Tenho dito. Muito obrigado, doutora Luísa Meireles, pela defesa denudada que fez da imprensa tradicional. Eu vou passar a palavra ao professor, querido amigo também, Balaguer Callejon, visita habitual desta faculdade, que também é a sua. Por favor. Muito obrigado. I have to speak in English or can... Não, eu posso falar o meu portunhol melhor. Não, portunhol talvez não. Não, eu prefiro, mesmo se eu posso falar castelhano mais ou menos bem, mas eu prefiro falar portunhol porque afinal, para vocês compreenderem muito melhor, se eu procuro falar com as palavras mais próximas à bela linguagem portuguesa, não? Então, bela língua portuguesa. Então, eu prefiro falar portunhol, se o moderador me permite. Eu gostaria de agradecer ao professor Blanco de Moraes, ao ministro Gilmar Mendes, pela oportunidade de participar em um colóquio que é muito interessante. Ontem foi muito interessante. Eu devo significar, sobretudo, a intervenção do ministro Gilmar Mendes. Afinal, foi muito interessante para todos nós. É muito interessante todo o congresso, o fórum. Eu acho que hoje temos as coisas mais atuais do direito constitucional. Na verdade, depois de ouvir o interveniente, o orador,
ele falou sobretudo da ideia de procurar as soluções globais, não só procurar as soluções para cada um dos problemas, fake news, targeting, publicidade ou propaganda subliminar, os problemas que nós temos agora, a fragmentação do espaço público, os problemas que nós temos agora no campo das redes sociais. Eu vou procurar falar também do direito constitucional, do constitucionalismo, porque o problema geral que nós temos para compreender a situação é sobretudo que nós temos tido até o século XX uma situação de, para assim dizer, confluência das legitimidades do constitucionalismo, do Estado de Direito, e as legitimidades econômica e tecnológica. Fora do início do constitucionalismo, todas as legitimidades tecnológica, o desenvolvimento econômico, tecnológico, a ideia de progresso, a ideia de razão, foram unidas. Foram unidas há mais de 200 anos, mas ao começar o século XXI, a legitimidade econômica, primeiro com a crise econômica, e depois a legitimidade tecnológica começou a se desenvolver frente ao direito constitucional, além do direito constitucional. E agora não só além do direito constitucional, mas também enfrentadas ao direito constitucional, enfrentadas à ideia do Estado de Direito, à regulação, à ideia de garantir os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos da pessoa. Então, é importante compreender isso, porque nós, agora, os juristas, ficamos num espaço vazio, num espaço sem possibilidades de compreender uma grande parte da nossa realidade. E temos que começar a compreender essa nova realidade para poder fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é, sobretudo, como constitucionalistas, o controle do poder, a garantia dos direitos fundamentais e, sobretudo, a defesa da ideia da democracia pluralista e de canalização, da articulação dos conflitos sociais e políticos através da Constituição. Hoje, infelizmente, não é assim. E não é assim porque, afinal, a legitimação econômica, depois da crise econômica, sobretudo na Europa, mas também em outras partes do mundo, vai procurar uma interpretação econômica da Constituição. A Constituição fica isolada, a Constituição não tem possibilidades de regular a economia, nós deixamos atrás a ideia da Constituição econômica e agora a economia tem um poder muito mais grande, sobretudo porque é um poder além do Estado, não é o poder do Estado, é um poder além do Estado que o Estado não pode regular porque são poderes globais, são especuladores financeiros. E a mesma coisa poderíamos dizer da tecnologia. Você tem que pensar que dos primeiros 10 anos do século XXI, o desenvolvimento tecnológico foi o mesmo que todo o século XX. Você compreende o que quer dizer? Que temos só os primeiros 10 anos, não temos, embora as estimações dos anos que estamos a decorrer, só os primeiros 10 anos tivemos o mesmo desenvolvimento econômico que todo o século XX. E se vocês pensam que é o que o direito constitucional ou o direito em geral vai procurar nesse mesmo período, que é o que o direito constitucional vai procurar no século XXI. Infelizmente, nós temos involução democrática, temos restrições dos direitos sociais, temos violações de direitos fundamentais e alguns direitos, particularmente, que foram desenvolvidos no século XXI. Mas para balancear os progressos do direito constitucional, do direito em geral e os progressos da tecnologia, a verdade é que a tecnologia foi muito desenvolvida, o direito não foi desenvolvido. É isso que nós
podemos compreender quando o orador falou do solucionismo. A tecnologia tem uma legitimação que ela pensa que é capaz de solucionar todos os problemas da humanidade. Se você tem um problema particular, a tecnologia pode solucionar. Todos os dias temos novas aplicações informáticas para solucionar os problemas. E não temos, infelizmente, não todos os dias, mas todos os anos, cada 10 anos, novas inovações do direito constitucional para afrontar os desenvolvimentos tecnológicos. Então, nós ficamos agora com uma Constituição isolada, que não tem a capacidade de enfrentar os desafios do nosso tempo. E quais são esses desafios? Os desafios são muito graves, porque a verdade é mais dos problemas de fake news, são os problemas da mudança do paradigma, de um novo paradigma, um paradigma comunicativo, um paradigma social novo, e mudança também das pautas culturais. As pautas culturais que nós tivemos até agora são diferentes. Eu me lembro, 3 semanas aqui, eu tive uma palestra em Itália, eram mais ou menos 100 estudantes, todos alunos de direito, mas alunos dos primeiros anos. Eu perguntei aos alunos, quantos de vocês escreveram alguma vez uma carta, uma letra, uma carta, não? Uma carta escrita, não? Quantos de vocês? De 100 alunos, só 3 escreveram na sua vida uma carta. Quantos de vocês utilizaram mais o telefone, o normal telefone, o telefone que nós tivemos na nossa casa para falar com os amigos? Só 5. E se nós vemos na relação da imprensa, dos jornais e das notícias em geral, não só dos fake news, o rapport Cairncross está a dizer que na Inglaterra 91% dos jovens só veem as notícias na internet, não viram mais um jornal, não trabalharam mais um jornal, tem uma informação fragmentada, eles não têm uma visão geral do mundo, eles têm uma visão que é proporcionada pelas redes sociais, com algoritmos que estão condicionados também para fragmentar, para dividir, para estabelecer conflitos. O orador falou do modelo de negócio na publicidade das redes sociais. Esse é um ponto muito importante, porque o modelo de negócio é um modelo que procura gerar instabilidade e conflito, porque instabilidade e conflito quer dizer mais atividade nas redes sociais, então quer dizer também mais entradas, mais receitas das companhias de internet, da Facebook, da Google. Eles procuram a instabilidade, eles têm interesse em procurar o sucesso dos populismos, dos conflitos sociais, porque através dos conflitos sociais eles têm mais ingressos, mais receitas. Mas não é só isso, é também porque eles procuram evitar o controle político e jurídico da sua atividade. E se eles geram instabilidade, eles procuram ao mesmo tempo o bloqueio da atividade política. Eles, através da instabilidade, eles vão a procurar que os circuitos políticos, os círculos políticos, os poderes públicos não têm a capacidade para limitar e controlar os poderes dos grandes negócios de internet. Então, tem uma orientação que não é uma orientação democrática, não só porque eles têm um monopólio. O monopólio é muito importante também. Nós temos muito que fazer do ponto de vista do direito da competência, do direito da concorrência, porque se vocês têm possibilidade de trabalhar com as questões das redes sociais, o informe do Parlamento Britânico, as práticas de Facebook, que o Parlamento Britânico vai chamar diretamente a Facebook a gangster digital,
gangster digital, é uma acusação muito grave, mas está a fazer do Parlamento Britânico um rapport sobre fake news e disinformation que fez a comissão do Parlamento Britânico em combinação com outros parlamentos de outros países, então mais ou menos 500 milhões de pessoas. E faz a acusação ao Facebook de gangster digital gangster. Eu quero dizer que eles fizeram uma monopolização do espaço das redes sociais através de práticas, mais práticas de competência. Eles compraram companhias para definir quais são as circulações das aplicações na internet. E quando o Facebook considerou que essas aplicações poderiam fazer a competência a Facebook, ele fazia a oferta da compra a essas companhias. Se as companhias não aceitavam a compra, eles arruinavam as companhias, porque não proporcionavam os dados necessários para as companhias trabalhar. Então foram as malas práticas de Facebook e o informe sobre a Unlocking Competition que foi feito pelo assessor de Obama para o governo britânico, ele declarou que nos últimos 10 anos mais de 400 companhias de internet foram compradas pelos grandes negócios de internet, Facebook, Google, através dessas malas práticas, sem nenhuma objeção da parte do regulador. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, trabalhar no nível cultural, no nível da alfabetização digital, no nível de educação, ensinamento digital. Mas também temos que trabalhar como juristas, temos que trabalhar no direito da competência, temos que trabalhar no direito eleitoral, temos que trabalhar no direito constitucional, na defesa dos direitos, na proteção de dados pessoais. Temos muito trabalho a fazer. A verdade, a solução, como dizia o orador, não é uma solução particularizada. Nós não podemos confiar que, através desse trabalho, nós vamos procurar uma solução global. Nós precisamos soluções globais. E precisamos soluções, sobretudo, a nível supranacional e global, porque os países têm menos possibilidades de fazer coisas particulares que a nível global. Mas é muito importante fazer coisas do ponto de vista jurídico, fazer propostas do ponto de vista jurídico para cambiar, para mudar as coisas, e também é muito importante compreender os novos patrões culturais, as mudanças do paradigma. Em relação à verdade, eu gosto sempre muito de falar de um provérbio, um velho provérbio árabe, que ele está a dizer que a verdade é um espelho que ficava no céu e caiu do céu e estourou em muitos pedaços. Então, cada um de nós temos um pedaço da verdade. Cada um de nós temos um pedaço, e todos os pedaços têm a mesma dignidade. Todos os pedaços são iguais no espaço público da democracia pluralista. Todos temos que respeitar os pedaços da verdade que têm os outros, compreender aos outros, como o senador falou ontem, ou falou o ministro ontem também. Temos que respeitar e compreender também que conhecer os pedaços da verdade dos outros é muito importante. É muito importante para nós, para o nosso desenvolvimento pessoal. É muito importante para a sociedade democrática. Se nós falamos de democracia pluralista ou falamos de Constituição, poderíamos dizer que a Constituição é quando nós juntamos todos os pedaços da verdade. E o problema das redes sociais é que eles vão a procurar cambiar as condições do espaço público. Eles vão a procurar que algumas verdades fiquem fora do espaço público, que outras verdades sejam promovidas, às vezes através do desempenho econômico para os efeitos eleitorais, os efeitos políticos e assim, que outras verdades sejam promovidas. E também que as pessoas fiquem no espaço reduzido das suas verdades, dos seus pequenos pedaços do espelho da verdade. É assim como funciona. Não é só o problema das fake news. As fake news é um problema importante, mas é mais importante
que através da informação que nós percebemos das redes sociais, nós percebemos só uma parte da verdade. E eles alimentam sempre essa parte da verdade, alimentam sempre a nossa visão do mundo, e alimentam sempre o conflito entre a nossa visão do mundo e a visão do mundo dos outros. Assim não se pode construir um espaço público democrático. Assim não se pode construir a democracia pluralista, assim não se pode construir a Constituição democrática. Então, nós precisamos trabalhar para procurar que as redes sociais que não são um fenômeno natural, as redes sociais não são como a chuva, não são como o vento, são coisas que fazem as pessoas e nós podemos controlar as coisas que fazem as pessoas através do direito para garantizar os direitos fundamentais. Temos muito que trabalhar para recuperar a posição da Constituição no centro do sistema jurídico, para recuperar a posição dos direitos, para recuperar a posição da verdade no espaço público. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Balaguer, que enfatizou o papel da Constituição em termos de revalorização do seu protagonismo para enfrentar os problemas que ocorrem com a informação, a nova forma de projetar a informação junto dos cidadãos. E eu agora passaria a palavra à professora Sofia Rajordas. Muito obrigada, professor Carlos Blanco de Moraes. Bom dia, gostaria de agradecer à organização pelo convite. É um prazer voltar a Lisboa e voltar ao Fórum Jurídico. Eu peço imenso desculpa por não ter estar presente nos dias anteriores e gostaria de concentrar a discussão em dois ou três aspectos que achei importantes na intervenção do orador. Eu penso que... Não é já, é depois. Já ficaram a ver os slides da minha participação daqui depois do coffee break. Ora bem, o que eu acho interessante no trabalho do Evgeny Morozov é que ele, de facto, aborda vários aspectos cruciais da nossa economia de plataformas neste momento. E houve três aspectos que eu achei interessante na intervenção dele. O primeiro tem a ver com o facto que estamos perante a comercialização de bens que o direito não regula diretamente. O primeiro é, claro, a informação. As plataformas digitais têm um modelo de negócio concentrado na comercialização da informação. O segundo é a conveniência. O que ele falou extensamente sobre o Uber. Basicamente, vivemos numa economia, numa sociedade em que tudo se encontra uberizado. Não sei se é assim que se diria em português, mas basicamente a ideia é essa. E a terceira é basicamente a comercialização do capital humano. Quando eu estudei Direito, sou jurista, portanto, quando estudei Direito, nunca estudei nenhum aspecto que estivesse relacionado com o capital humano. Aliás, temos apenas o direito de trabalho, mas basicamente nós estudamos sempre o direito como uma área em que regulamos bens físicos, bens impessoais, bens não físicos, intangíveis, mas basicamente o capital humano é sempre deixado de lado, num certo aspecto. E o que as plataformas fazem é exatamente isso, manipulam, comercializam a informação e também comercializam o populismo. O que eu gostava de abordar basicamente são estes dois aspectos, a monetização de dados pessoais e a falta de participação do cidadão. Porque no fundo estes dois aspectos fazem sobressair o porquê. Porquê que estas plataformas se tornaram tão poderosas? Basicamente, não queria abordar os quês que a doutora Luísa Meireles referiu como basicamente os vetores do jornalismo, mas o porquê. Porquê que as redes sociais se tornaram tão atraentes e porquê que houve o desuso, porquê que estamos perante o desuso e a queda do jornalismo de investigação, o jornalismo tradicional. Basicamente, uma das questões que o Dr. Morozov não abordou é basicamente o porquê. Ele descreveu extensamente a realidade social em que vivemos, mas não falou sobre um aspecto crucial, que é a ruptura entre o direito e a realidade. Há uns anos atrás eu fiz uma investigação sobre direito fiscal e jornalismo. E nesta investigação comparada, a Universidade de Oxford, Yale e mais duas instituições no Canadá e na Europa
estudamos o jornalismo do ponto de vista fiscal. Portanto, basicamente, uma das explicações para o desuso e para basicamente a queda de certas formas de jornalismo tinha a ver com o facto que o direito fiscal não está a incentivar formas tradicionais do jornalismo, sobretudo o jornalismo não comercial. Antigamente os jornais tinham anúncios, eram comprados, havia o hábito de comprar um jornal. Neste momento, como já foi mencionado, as pessoas informam-se através das redes sociais. As redes sociais são nos olhos de muitos utilizadores de graça. São grátis, são gratuitas, mas não são gratuitas. Basicamente são feitas de dados pessoais. E o direito regula a proteção de dados pessoais, obviamente, mas eu penso que o problema é que a maioria dos cidadãos, um cidadão na rua, se nos formos entrevistar qualquer cidadão na rua, não tem noção de que está a pagar muito mais com os seus dados pessoais para ter acesso à informação, jornalística ou não jornalística, do que pagaria se comprasse um jornal. Um jornal produzido por profissionais, claro. E eu acho que isso é um aspecto que é importante realçar, porque basicamente esta percepção de que estamos a pagar com os nossos dados pessoais é uma percepção que é presente claramente na literatura, na doutrina, na área de dados pessoais, mas não é uma percepção como um cidadão tem. É claro que poderíamos dizer, não tem, mas deveria ter, porque basicamente há todas as políticas de privacidade que explicam, mas ninguém lê políticas de privacidade. E isso é que é um problema. Portanto, porquê é que as plataformas sociais se tornaram veículos de informação? Basicamente, uma das razões é porque eram plataformas digitais gratuitas, em que nós podíamos participar, em que qualquer pessoa podia participar, portanto, deram a ilusão de uma certa democratização da informação. Qualquer cidadão pode participar. E, basicamente, elas entraram no mercado numa altura em que o cidadão se virou contra as elites, porque o jornalismo também era visto como uma elite, como os profissionais. E as plataformas utilizaram este conflito entre o cidadão comum e as elites para se mostrarem como a solução, uma solução que todos podiam usar. Mas como nós já sabemos, basicamente, e como o Dr. Morozov falou na sua apresentação, esta solução é uma solução apenas artificial, porque basicamente não há democratização nenhuma. O que temos é uma oligarquia em que várias plataformas, no fundo, monetizam todos os dados pessoais e a informação e manipulam a informação ao fazer. Portanto, basicamente, neste primeiro aspecto de monetização das pessoas, o que vemos basicamente é que as redes sociais se tornaram atraentes porque eram gratuitas, porque o direito não regulava as redes sociais como tais, porque elas nunca foram reguladas desde o início como fontes de informação para interação, como fontes de informação para monetizar as pessoas. Basicamente, o problema é que as redes sociais foram reguladas como plataformas para absorver informação. E esse é que é o problema neste momento. Nós temos plataformas digitais, como o YouTube, como o Google, como o Facebook, que estão a ser reguladas como plataformas em que a ideia essencial era os utilizadores colocam informação e leem a informação dos outros. Só que, basicamente, o direito não regulou a intervenção que as plataformas poderiam ter nessa informação. Basicamente, mesmo a possibilidade de que essas plataformas poderiam vir a influenciar manifestações, informação, era impensável, e o problema é que o direito, neste momento, ainda não regulou esta transformação social que ocorreu. O segundo aspecto é que, neste momento, a monetização das pessoais torna contratos muito baratos, e a minha área é Direito Público, eu sou Direito Administrativo, e na área de Direito Administrativo vemos isto claramente. Por exemplo, quando as Big Tech se candidatam a contratos públicos, e acontece várias vezes, sobretudo no que respeita à digitalização do setor público, muitas Big Techs conseguem oferecer preços muito abaixo de empresas locais, e conseguem oferecer preços muito abaixo, porque parte do preço será pago pelo cidadão. Porque, basicamente, câmaras de vigilância que são colocadas em aeroportos, por exemplo, ou nas ruas, basicamente vão absorver uma grande quantidade de dados, e os dados vão ser reutilizados. E o cidadão autoriza, parcialmente, mas a questão é que, mesmo que não autoriza, não há nenhuma violação jurídica neste momento, porque, basicamente, mesmo o Regulamento de Dados de Proteção Pessoais tem uma exceção para dados pessoais que tenham sido processados para o interesse público.
E é claro que a vigilância dos cidadãos no espaço público é normalmente feita no interesse público. O problema é que a reutilização destes dados pessoais por estas Big Techs não está a ser regulado. Não está a ser regulado porque muitas vezes as entidades públicas que celebram os contratos com estas Big Tech também não sabem muito bem o que vai acontecer a seguir. Isso é um aspecto que eu acho interessante e que o Dr. Morozov não abordou, porque basicamente isto tem muito a ver com a monetização da data, com o solucionismo que ele falou e com o extracionismo que ele falou na sua apresentação. E o último aspecto que eu gostaria de abordar é basicamente o problema de que o cidadão tem permanecido fora do ambiente da relação entre as Big Tech e o governo. A participação do cidadão está neste momento fora desta relação, porque basicamente o cidadão é um ator passivo. É o ator passivo que dá os seus dados pessoais, que obviamente usa as redes sociais, mas como eu disse anteriormente, não está a par da influência que as Big Tech têm sobre ele, porque é uma influência indireta, é uma influência invisível. E o direito também ainda não está lá exatamente para regular esta influência. Neste momento há duas soluções jurídicas. Eu, pessoalmente, não concordo com a solução que o Dr. Morozov apresentou, a solução de apoiar mais startups e reduzir a velocidade da internet e fazer com que haja um certo apoio a entidades, a empresas nacionais para desenvolver alternativas. Porque eu, pessoalmente, acho que a solução que o Dr. Morozov apresentou é uma solução que resultaria em certos mercados. Resulta no mercado Uber, por exemplo, porque a solução que ele apresentou é uma solução que, por exemplo, foi divulgada também no aspecto, na área dos transportes públicos, em Nova Iorque, por exemplo, pela New School, e chama-se o Platform Corporativism, em que a ideia é basicamente, se os trabalhadores criarem uma plataforma como a Uber, a plataforma será mais democrática porque não vai ser controlada por uma empresa em Silicon Valley, mas vai ser controlada a nível nacional. Sinceramente, não sei se isso vai resultar, porque basicamente estas plataformas, mesmo que sejam apoiadas pelo Estado, vão no fundo distorcer a concorrência nacional e também não vão sobreviver muito no mercado. Ao mesmo tempo, não sei se faz muita diferença se a informação é circulada por uma empresa a nível nacional ou uma empresa a nível internacional com muito mais sistemas de controle do que uma empresa a nível nacional. Portanto, sinceramente, acho que a solução que ele apresentou não é muito satisfatória do ponto de vista jurídico. A solução jurídica que o Dr. Morozov apresentou, a questão da autorregulação, é uma solução que é parcialmente satisfatória, mas o problema é que as Big Tech não se deixam autorregular. O que acontece é que a autorregulação das Big Tech é basicamente composta por códigos de conduta elaborados por elas mesmas, mas em que não há qualquer aspecto de ética, em que são códigos de conduta que são basicamente elaborados no Silicon Valley e com muito pouca participação dos governos nacionais também. A solução que está a ser discutida neste momento a nível europeu é, claro, a nova diretiva de direitos de autor, que é uma solução muito controversa, porque basicamente significará que as plataformas terão de assumir alguma responsabilidade pelo conteúdo das notícias que são publicadas, e é uma solução controversa porque basicamente significa que a internet vai deixar de ser livre, no sentido que qualquer conteúdo que seja colocado nas plataformas já não vai ser assumido como conteúdo produzido pelos utilizadores, mas antes como conteúdo pelo qual as plataformas terão que tomar ação. De certa altura, de uma certa forma, será uma solução interessante, uma solução que não está completamente implementada, mas que pode ser uma solução para de facto, fazer com que estas plataformas se desenvolvam no sentido de assumir maior responsabilidade pelo conteúdo das informações e também por talvez envolver mais os cidadãos na sua divulgação. Como conclusão, eu diria que achei a intervenção do Dr. Morozov interessante, mas acho que falta a parte jurídica, falta a parte da ruptura entre o direito e a sociedade e o porquê das plataformas digitais serem tornado tão grandes e tão importantes. E penso que o direito tem um papel a desempenhar e esse papel ainda não está devidamente assumido. Portanto, eu, nesse sentido, acho que era importante que, a nível nacional, se apoiem não só aos startups, acho que de facto é uma solução interessante, mas acho que seria importante que o direito fiscal apoiasse mais o jornalismo,
para que o jornalismo tenha talvez menos regras, tenha uma situação fiscal mais favorável, mas que também haja uma forma de apoiar o jornalismo nacional de outra forma, que não seja só através de incentivos financeiros, como o Dr. Morozov propôs, mas também uma solução que apoie o jornalismo na luta contra a desinformação das redes sociais. Muito obrigado, Sra. Professora Sofia Ranchordas, que de facto fez uma dissecação da intervenção do exponente, enfim, sublinhando os aspectos que considerou positivos e as omissões que na parte jurídica me pareceram evidentes. Eu não vos queria tomar muito tempo, enfim, fiquei estimulado pela intervenção da doutora Luísa Meireles, na medida em que tenho talvez algumas discrepâncias sobre esta matéria. Sobretudo, eu ia abordar duas questões. A questão da mídia tradicional versus redes sociais e a questão da regulação do ciberespaço, nele incluído as redes sociais. Ora, notou-se pela intervenção da doutora Luísa Meireles uma preocupação da mídia tradicional relativamente à concorrência das redes sociais. Claro que a intervenção foi muito para além disso, dado que enfocou também os aspectos negativos da utilização das redes contra a democracia representativa. Mas o facto é que a imprensa tradicional está sob pressão concorrencial das redes. A imprensa tradicional até agora, no fundo, formava consciências, dizia quais eram os conteúdos que as pessoas deveriam ler, portanto, a ideia era nós formamos os conteúdos e vocês leem, e hoje em dia isso não está a suceder. Há uma mudança tecnológica e há uma mudança cultural, com todos os aspectos positivos e todos os aspectos negativos. E o facto é que a imprensa tradicional tem grandes despesas de manutenção. E sabemos, por exemplo, no Brasil, a crise que neste momento estão a experimentar os grandes jornais brasileiros. De facto, é necessário pagar salários, é necessário criar uma estrutura de financiamento da distribuição e tudo isso hoje em dia está um pouco em causa, logo a partir da publicidade. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas fazem publicidade na internet e nas redes sociais, preterindo muitas vezes os órgãos de informação tradicionais. Portanto, tendo de sobreviver com pesados encargos, obviamente, os jornais tentam também jogar no universo das redes e surgem os jornais digitais. Hoje em dia, há jornais online, as mesmas empresas criam um jornal online e um jornal em papel. Claro que aquilo que se verifica é um processo de canibalização dos jornais em papel pelos jornais online. E porquê? Porque os jornais online têm uma notícia ao minuto, não têm notícias tão desenvolvidas, mas se sucede, por exemplo, um atentado no Sri Lanka, obviamente que há notícias desenvolvidas sobre o atentado no Sri Lanka no devido tempo para ser consumido pelos leitores. No jornal em papel, só no dia seguinte a notícia será de alguma forma divulgada hoje em dia e desenvolvida. Hoje em dia temos cidadãos ávidos de notícias imediatas. E, portanto, na medida em que os jornais, a chamada imprensa tradicional, também migra para o digital, obviamente que também entra em tensão com blogs e muitas vezes ela própria consome, divulga e desmente fake news. A imprensa tradicional online, ela própria é permeável frequentemente às fake news. E, portanto, é óbvio que não podemos, enfim, de alguma forma, comparar aquilo que é a taxa de isenção e de profissionalismo da chamada mídia tradicional, mesmo online, com as redes sociais e com, sobretudo, muitas vezes, pseudo-jornais ou canais informativos que são gerados nas redes sociais. A imprensa tradicional tem tido o mérito de, muitas vezes, e isso aconteceu na campanha eleitoral brasileira, por exemplo, a mídia tradicional fez um elenco de notícias falsas, enfim, que de alguma forma inquinaram a campanha dos dois lados.
porque não vamos aqui acreditar que só um dos lados é que espalhava nessa campanha eleitoral notícias falsas. Agora, também temos que chegar à conclusão que a imprensa tradicional não tem propriamente, não está virgem de manipulações e também não, de alguma forma, não é o último guardião da isenção a nível da comunicação. Muitas vezes pergunta-se por que razão é que forças populistas passaram a aceder diretamente às redes sociais, porque é que o Presidente Trump ou o Presidente Bolsonaro, por exemplo, utilizam o Twitter e outras forças, enfim, ditas populistas, como na Itália, utilizam as redes sociais. Isso sucede porque, efetivamente, a imprensa nem sempre serve como mediadora, mas nem sempre é isenta relativamente a certo tipo de forças políticas. E, efetivamente, quando certos candidatos não têm um bom tratamento na imprensa e, pelo contrário, até são objeto de um firewall na imprensa tradicional, como foi o caso do Presidente dos Estados Unidos, independentemente daquilo que pensarmos sobre ele, eu pessoalmente não tenho uma visão positiva do Presidente dos Estados Unidos, estou a ver isso como, enfim, um pouco à distância, mas quando, nomeadamente, há uma firewall muito pouco isenta relativamente a uma determinada candidatura, obviamente que a resposta é fazer um bypass da imprensa tradicional e comunicar diretamente com os eleitores. Ora, isso é uma realidade que não pode ser precludida, não pode ser obstada por qualquer forma de censura. Porque, efetivamente, se as redes sociais promovem certas formas de trollismo, digamos que é uma utilização abusiva da liberdade de imprensa, muitas vezes para atacar concertadamente, para difamar ou para multiplicar notícias que são ou agressivas ou falsas, isso afeta efetivamente a qualidade da democracia, mas a censura, essa não afeta a qualidade da democracia, essa asfixia a democracia. Seja censura criada por governos, seja determinada por tribunais. E, portanto, eu diria que há várias formas de lidar com aquilo que é a problemática do abuso da liberdade de comunicação nas redes sociais. E vem-nos, enfim, imediatamente a talho foi-se o problema da regulação. Deve ou não haver regulação? E aí eu também tenho maior ceticismo relativamente àquilo que Morozov afirmou relativamente às virtudes da autorregulação. No meu entendimento, o ciberespaço não pode ser uma terra sem lei e tem que ser regulada. Existem reguladores para a imprensa, existem autoridades reguladoras para a imprensa tradicional, deve haver estruturas de regulação no âmbito do ciberespaço. Agora, há vários modelos em confronto. Nós temos um modelo norte-americano que é muito mais libertário. Nos Estados Unidos da América, enfim, existe uma coexistência do hate speech, inclusivamente das fake news, com a imprensa tradicional, ambos são concorrentes e não existe um mecanismo de alguma forma censório ou repressor deste mesmo fenómeno. Inclusivamente pode haver intervenções problemáticas e até blasfemas, como foi aquele homem que disse que ia queimar o Corão em plena guerra do Afeganistão, com repercussões dramáticas, e os tribunais reconheceram-lhe esse mesmo direito. Claro que isto é um extremo de resolução do problema, o que não quer dizer que nos Estados Unidos, atenção, não haja sanções contra pessoas que utilizam o ciberespaço ou outros meios, não é? Para, nomeadamente, ofender, para injuriar, nomeadamente, outros cidadãos. Obviamente que apelos à violência ou injúrias são sancionadas, mas são sancionadas pelos tribunais. Claro que depois temos o outro modelo, que é um modelo um pouco mais proibicionista e sofisticado, que existe na Alemanha, e sobretudo com a NetzDG de 2017, que tornou as firmas gestoras das redes, sob pena de pesadas multas, responsáveis pela remoção, com prazos determinados, de conteúdos ilícitos, que sejam fake news, seja uma forma muito lata de entender aquilo que é o hate speech. Ora bem, embora se possa tomar esta solução como ponto de partida, não sei se será efetivamente um ponto de chegada. Porque, vamos lá ver, trata-se de uma forma de criação nos providers
de um conjunto de elementos de vigilantes sobre os conteúdos que são colocados online. E temos que pensar até que ponto é que essa vigilância é legítima, até que ponto é legítimo pressionar a retirada de conteúdos no ar sem cair precisamente na censura. Ora, é óbvio que há fábricas de notícias falsas e aí, obviamente, fábricas de notícias falsas têm que ser retiradas do ar e têm que ser, eventualmente, até reprimidas como ilícitos. A mesma coisa se diga de robôs de multiplicação de notícias, que é algo que tem que ser enfrentado. Também, digamos, estruturas de ciberbullying e de concentração artificial de informação negativa, muitas vezes paga, contra determinado tipo de pessoas ou determinado tipo de candidatos ou de formações políticas, deve ser também ela criminalizada ou pelo menos reprimida. E eu sei que no Brasil, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral reagiu de uma forma positiva durante a última eleição a certo tipo de excessos que eventualmente ocorreram. Todavia, há outra realidade que a mim me preocupa, que tem a ver com o hate speech. O discurso de ódio é uma realidade que tem que ser definida de uma forma precisa, porque não pode ser tida como uma vigilância sobre aquilo que é a liberdade de expressão do pensamento para discutir políticas públicas que têm que ser discutidas. Por exemplo, eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre se se deve, nomeadamente, interferir em debates que, por exemplo, na Europa são importantes, como a imigração, em que, por exemplo, na Alemanha, certos conteúdos de Facebook colocados por deputados foram, de alguma forma, retirados durante algum tempo porque foram considerados excessivamente radicais ou xenófobos. Aí estamos a entrar num domínio perigoso, que é o domínio da liberdade de expressão. E, mais uma vez, eu termino dizendo, se efetivamente, digamos, o uso e abuso pelo trollismo em rede, o uso da comunicação em rede social pode degradar a democracia, a criação de formas diretas ou privadas, via indireta, de censura, essa asfixia a democracia. E esse é um ponto que temos que refletir. Devemos defender a imprensa tradicional, devemos defender a liberdade de expressão, devemos defender a qualidade da democracia, mas sem censura. Muito obrigado. Nós agora vamos ter que mudar de painel. Podemos, neste momento, talvez pelo adiantado da hora, fazermos um intervalo de 10 minutos e depois ouviremos a intervenção da professora Sofia Ranchordas. Muito obrigado.